Olá, alunos. Hoje a gente vai falar sobre a equação da reta. Boa noite a todos. Aqui é o professor Nilson, vocês já sabem. Bom, a reta ela tem várias formas de apresentar a sua equação. Uma delas é o que a gente chama de equação geral da reta, que é uma equação da forma ax mais by mais um c igual a zero, onde esse a, b e c são números pertencentes ao conjunto dos números reais, ou seja, são números. X de y é o que a gente chama de incógnita ou variável, que é aquele que representa um ponto qualquer. Ora, para determinar uma reta, basta dois pontos. Se você tem um ponto A aqui e um ponto B, por esses dois pontos passa uma única reta. Bom, mas a reta, ela não é só esses dois pontos, ela é determinada por dois pontos, mas todo local aqui é um ponto que pertence à reta. Todo local aqui em cima é um ponto que pertence à reta, porque a reta é um conjunto de infinitos pontos. Bom, então, se a gente pegar o ponto A, que é esse ponto aqui, ó, de coordenada x, a, y, a, o ponto B, de coordenada x, b, y, b, e um ponto P qualquer, um ponto x, y, quando eu digo que o ponto é x, y, como x e y as variáveis, eles podem assumir qualquer valor, inclusive esses do A e do B. Então, o ponto pode estar aqui, o ponto x, y, aqui, pode estar aqui, aqui, ele pode estar em qualquer local da reta. Então, esse ponto qualquer, ele vai percorrer toda a reta. Bom, mas se você então notar, ó, são 1, 2, 3 pontos. Aí lembra da nossa última aula, que é a condição de alinhamento de 3 pontos? Quando é que 3 pontos estão alinhados? Quando esse determinante aqui, ó, for igual a zero. Então, é desse cálculo, desse determinante, que você tira a equação geral da reta, que você tira uma equação desse tipo, ó. Você lembra? Você bota a coordenada do ponto A, as coordenadas do ponto B e o xy, que seria a coordenada de um ponto qualquer, seria um terceiro ponto, um ponto qualquer, que é o que vai percorrer toda a reta e nos dá a garantia que essa equação é de uma reta. Se eu igualo a zero, isso quer dizer que os três pontos estão alinhados. Ora, mas estar alinhado é estar em cima de uma mesma reta. Vocês vão entender melhor com um exemplo. Está aqui um exemplo. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos A, 1, 3 e B, 3, 4? Aí lembra da nossa condição de alinhamento de 3 pontos? Eu só tenho que calcular esse determinante aqui, ó. Calcular não, eu tenho que fazer os cálculos e igualar a zero. É 1, 3, não é isso? Que é o x, a, y, a. 3, 4, que é o x, b, y, b, um ponto qualquer, x, y. A ordem não importa, eu poderia ter colocado até lá em cima o x, y, vai dar sempre igual. Completa com 1, ó. Esse é o determinante, isso tem que ser igual a zero. Mas aí você lembra como é que a gente faz? A gente repete a primeira coluna, a segunda, e faz os cálculos, certo? Eu lembro que eu ia botando aqui embaixo aqui para vocês, né? É do mesmo jeito, vocês podem colocar aqui, mas nesse caso eu vou colocar aqui na frente a mesma coisa, eu só não vou deixar, ó, aqui embaixo. É 1 vezes 4 vezes 1, 4. Depois 3 vezes 1 vezes x, 3x positivo, né? Então é mais 3x. 1 vezes 3 vezes y dá 3y, então mais 3y. Terminei aqui na direção da diagonal principal, vou para outra diagonal. Ó. 1 vezes 4 vezes x, vocês lembram que eu botava aqui, né? Só que eu vou botar aqui. Observa que quando você vai para a diagonal secundária, nessa direção, tem que pegar o simétrico, não é isso? Tem que pegar com o sinal contrário. Aqui deu 4x, você vai pegar menos 4x. Aí 1 vezes 1 vezes y dá y positivo, então vai ficar menos y. E 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9. Fica menos 9, deu positivo, fica negativo. Isso é igual a zero, por quê? Porque eu quero que seja a equação de uma reta. Se a equação de uma reta, os pontos estão todos alinhados. Então esse determinante tem que ser zero. Junto x com x, ó, ficou 3x menos 4x, que dá menos x, mais 3 menos 4 menos 1. Junto y com y,
mais 3y menos y, quando não tem número aqui é 1. Então é mais 3 menos 1, que é mais 2y. E agora termo independente com termo independente, ó, 4 menos 9. 4 menos 9 dá menos 5, igual a zero. Isso aqui já é a equação da sua reta. O que acontece muitas vezes é que a gente geralmente deixa esse primeiro termo inteiro e positivo. Então, no caso, como aqui está negativo, é só multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, você vai ter uma equação equivalente. Continua sendo a equação da reta. Se parar bem aqui, está certo. Mas se for uma questão de marcar, dificilmente vai aparecer essa. Vai aparecer essa daqui, ó. Quem é menos fica mais, ó. Fica mais x, menos 2y, mais 5. E 0 vezes qualquer número é 0. Ó. Todo número que multiplica por menos 1 troca o sinal. Mas o 0 vezes menos 1 continua 0. Bom, essa é a equação da reta. Essa também seria a mesma equação, mas geralmente ela vai aparecer assim. Ok? Quem seria o A aqui? O A é 1, ó, porque quando não tem coeficiente no x é 1. O B? B, ó, é menos 2. E o C é 5. Certo? Ela é do tipo AX mais BY mais um C, certo? Então, as questões que vocês vão responder são desse tipo: achar a equação de uma reta ou então determinar se um ponto pertence a uma reta. Como a gente viu, a reta ela é um conjunto de infinitos pontos. Então, não são só esses pontos aqui que pertencem à reta, nem só esses aqui. Tem infinitos que pertencem. Isso aqui é uma equação que, se você substituir o x e y por números adequados, certo? E satisfazer essa equação, isso quer dizer que é um ponto da reta, que é o que a gente vai ver aqui. Ó, determine quais dos seguintes pontos pertencem à reta R, que as letras minúsculas servem para representar retas, de equação 3x menos 2y mais 5. Não é essa daqui, observa que essa é outra, aqui é x, ó. Aqui já é uma outra equação, é uma outra reta. Bom, mas para fazer não é muito complicado não. O que você tem que fazer é, lembra, um par ordenado ele é do tipo x, y. O primeiro elemento é x, o segundo é y. Então você vai na equação substituir o x por 3, nessa equação aqui, ó, e o y por 7. Então a primeira fica, ó, 3x seria 3, no lugar do x, 3. Menos 2y, menos 2y, no lugar do y, 7. Então, menos 2 vezes 7, mais 5, igual a 0. 3 vezes 3 é 9, menos 2 vezes 7 dá menos 14, mais 5, igual a 0. 9 mais 5, ó, se eu juntar os positivos, 9 mais 5 é 14. 14 menos 14 é 0, isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, então esse ponto aqui, ó, pertence a essa reta. Ele é um dos pontos dessa reta. Agora ver o ponto B. No lugar do x, coloca 1. No lugar do y, 5. Certo? Primeiro elemento x, segundo elemento y. Então vai ficar 3 vezes 1. Ó, no lugar do x é 1. Menos 2 vezes 5. Mais 5 igual a 0. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 5, menos 10. Mais 5 igual a 0. 3 mais 5 que é 8. Ficou 8 menos 10 igual a 0. Isso aqui é falso, né? Já dá para ver que é falso, que 8 menos 10 não vai dar 0. A letra C, esse aqui não, ó. Certo? Não é. A letra C, no lugar do x, menos 2. No lugar do y, 1. Então, é 3 vezes. Quando for negativo, é bom botar entre parênteses, viu? Menos 2. Menos 2 vezes o y, né? Que é quanto? 1. Mais 5 igual a 0. 3 vezes menos 2 é menos 6. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Mais 5 igual a 0. Juntando os negativos dá menos 8 mais 5. E menos 8 mais 5 vai dar menos 3. Isso não é 0, já dá para ver que é falso. Então, esse ponto não pertence à reta. Ponto D. Mesma coisa, no lugar do x, 5. Então, é 3 vezes 5. Menos 2 vezes o y, que é 10.
mais 5 igual a 0. 3 vezes 5 é 15, menos 2 vezes 10 dá menos 20, mais 5 igual a 0. 15 mais 5 dá 20, então isso é 20 menos 20, esse é igual a 0, já dá para ver que é verdadeiro. Então, esse é um ponto que pertence à reta, tá certo? Bom, para hoje o que a gente tem, isso que vocês têm que saber é determinar uma equação dada 2 pontos e saber se um ponto é ou não um ponto de uma reta, se ele pertence ou não a uma reta, ok? Boa sorte para todos, bons estudos e até a próxima. A atividade eu vou mandar em formulário.